Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus e que continue sempre assim. Então, hoje nós vamos falar de somatotipos. Vocês conhecem, provavelmente já ouviram falar. O que significa essa palavra, né? Somatotipos. Também tem a ver com somatizações, que é um dos temas desse canal. Então, o que a gente precisa de fazer e hoje falando também de obesidade, dando continuidade, seria assim, identificar o seu biotipo e tentar corrigir, né? Tentar, a gente diz assim, corrigir não biotipos, isso você não vai conseguir corrigir nunca, mas sim as migrações que esse biotipo, de acordo com hábitos alimentares, algumas mudanças, né? Terminaram transcorrendo para um outro lado e fugindo um pouco do seu biotipo padrão. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa, apesar da gente saber que homens e mulheres têm metabolismos diferentes, né? Da mulher é um pouco mais inativo, vamos colocar assim, mais difícil, né? E o do homem é mais ativo, com mais facilidade aí para emagrecer, precisando só de pequenos ajustes. Mas é claro que o emagrecimento dele vai seguir aquele biotipo. Então, como exemplo, vamos pegar uma pessoa com 85 quilos, 1,65 m de altura, não é mais uma jovenzinha, já é bem madura, vamos colocar seus 50 e poucos anos. É preciso ver também o tipo sanguíneo dela para saber como conduzir aquela alimentação. E a gente faz o seguinte, vamos lá então aprender a calcular o IMC, mas um IMC mais voltado para a realidade, não para o modismo e muito menos para o padronizado, apesar que a gente vai falar disso também, tá? Então nós vamos pegar, né, uma calculadora e vamos calcular o IMC do exemplo, porque através do IMC do exemplo você pode calcular o seu ou de qualquer outra pessoa. Então pega lá a calculadora e coloca ali o peso do exemplo, 85 quilos. Aí você divide por 1,65 e divide de novo por 1,65. Você vai encontrar ali o IMC atual daquela pessoa. Então, pelo IMC atual, ela está com 31,44, sempre tem uma dízima, né? E não é o ideal, ela não quer este peso, 85 quilos, ela tem na mente dela que ela quer chegar aos 72 quilos. Para ela tá bom, por conta de idade, porque ela tem mais de 50 anos, por conta do tipo sanguíneo. Bom, aqui sem considerar, como é que diz, tabela de impedância ou separando, né, o peso dos ossos, dos músculos e tudo mais, porque cada um tem um peso, eu vou falar de um modo generalizado, tá? Então vamos colocar assim, se nesse IMC der abaixo de 18, tá? É uma magreza mórbida já, precisa realmente de ver o que está acontecendo. Entre, vamos colocar 18 e 20, é aquela coisa padronizada para os modelos, né? Sabe? Porque tem que realmente ser bem magrinha, para roupa aparecer e não a modelo, né? Por isso a necessidade delas serem, cuidarem muito do peso, né? Entre 20 e 25 é o padronizado, a gente diz assim, pela mídia, né? Por alguns profissionais também, né? Entre 25 e 30 eu chamo de pré-obesidade. Entre 30 e 35 eu já considero uma obesidade perigosa. E acima de 35 já é uma obesidade mórbida. Então nós devemos de tomar bastante cuidado. Primeiro, assim, precisa ver se você vai ficar bem. Eu quero pesar, eu tenho 1,85 m, eu quero pesar 60 quilos. Precisa ver se você vai ficar bem nessa sua padronização. Então tem que ter, acima de tudo, bom senso. Não é apenas identificar e corrigir, mas corrigir com bom senso. Seguindo o exemplo, vamos colocar assim, essa pessoa ela não vai dormir com 85 e acordar com 72, ela não vai.
ela realmente vai precisar de ter disciplina, de insistir, né, naquele caminho que ela quer para chegar naquele peso que para ela é o ideal. Mas tem uma coisa que às vezes atrapalha muito e chama peso barra. Então, como é que a gente sabe o que está acontecendo, aonde que o peso barra está tentando nos dominar, e a gente pode também lidar um pouco com isso. Aí vamos colocar assim, tá, você pega aí do exemplo, né, os 85 quilos e você diminui os 72 que ela quer chegar. Aí ela vai estar com o quê? 72 quilos, ela vai estar com um IMC de mais ou menos 27, alguma coisa. Beleza, tá padronizada ali na pessoa normal, na pessoa, a gente diz, que não precisa de mostrar uma roupa, né? E que tem também genética e hereditariedade juntas ali naquele processo. Então vamos colocar, pega lá os 85, diminui os 72, você encontra 13 quilos. 13 quilos que ela precisa de eliminar. Nunca diga perder. O organismo e o homem, ele não lida bem com perdas, nem com frustrações. Então o que o organismo vai fazer? Ele vai correr atrás daquilo que ele perdeu, dos quilos que ele perdeu. Então, sempre assim, eu preciso de eliminar 13 quilos. E o peso barra? O peso barra é aquele que, por exemplo, você demora muito para emagrecer e você desiste, tá? Ah, desisto, não emagreço mesmo. Não, aí realmente é o organismo querendo te ganhar no grito. Ele está com receio, porque não era assim. Você está negando coisas que ele estava acostumado. Gostosuras, por exemplo, né? Então, você pega aqueles 13 quilos, divide por 4. Nós vamos encontrar 3,250 kg. Então, são 4 etapas de 3,250 kg que você vai ter que eliminar. Uma de cada vez, tá? Quanto tempo vai demorar? Não sei. Para mim, demorou 2 anos, mas eu cheguei e mantive. Então, vamos colocar assim, na primeira fase, que você diminui ali 85 quilos, que ela está, menos 3,250 kg. Na primeira fase, as duas primeiras fases são muito fáceis. Então, na primeira você elimina o inchaço, tá? Segunda fase, peso, aquele peso já obtido, né? Naquele prazo de tempo que eu não sei quanto que demora. Para algumas pessoas, essa primeira fase demora uma semana, 15 dias, um mês. Aí você vai para a segunda fase, tá? Ali, 81,250 kg, mais ou menos, você tira mais 3,250 kg, né? Nessa segunda fase, é onde você vai eliminar caloria. Caloria é muito fácil também, tá? Só o processo de digestão, sem você levantar um braço, você elimina 2 calorias. Andar, você elimina caloria, tá? Subir escada, você elimina caloria. Então, essa segunda fase também é fácil, vamos colocar assim. Depois, você vai para a terceira fase, diminui também, tá? Aí nessa terceira fase já começa a ficar um pouco mais difícil, porque a fase de você de você eliminar, você vê como é fácil da gente às vezes trocar as palavras, né? Então você vai eliminar mais 3,250 kg nesse período. Para eliminar esses líquidos do organismo, não basta apenas urinar não, porque são os líquidos que estão entre os tecidos. É bom que nesse período você faça também uma drenagem linfática, porque aí vai ajudar de fato a eliminar esses líquidos, né? A última etapa, ela é bem difícil também, só não pode desistir. Tá? Porque essa última fase, para você chegar até os 72 quilos, a pessoa, né, do exemplo chegar aos 72 quilos, ela vai eliminar gordura propriamente dita. E aí o que acontece? Vai precisar de uma academia. E vai parecer que é mais difícil de eliminar justamente porque a gordura, quando ela se transforma em massa muscular, ela pesa mais. Mas você já está reparando que os músculos estão mais rijos, né? Sabe, você já está se sentindo melhor, já está mais disposta, já não anda tão cansada ou cansado, né? Então você vai realmente reparando que está surtindo efeito. Só não pode desanimar.
Agora nós vamos falar um pouco dos biotipos. William Shelton, ele identificou 3 biotipos e a classificação que ele dá é bem interessante. Então ele diz assim que existem os ectomorfos, que são as pessoas de perfil assim corporal longilíneo. Elas têm muita dificuldade para engordar e para criar massa muscular. O segundo são os mesomorfos, é um biotipo de ampulheta, né? A cintura mais afinada, o ombro mais largo, e eles têm também facilidade para emagrecer e para criar massa muscular. O terceiro biotipo seriam os endomorfos. Eles são assim mais, vamos colocar quadradinhos, né? Vamos colocar assim, tá? Tipo gladiador, mas o gladiador real, aquele que precisava de ser forçudo mesmo. Então eles são quadradões, né? O ombro às vezes é bem parecido com os membros inferiores. E eles têm muita facilidade, tanto para engordar quanto para ganhar massa muscular também. Vamos aprender a fazer o teste para descobrir qual é o seu biotipo? Os dedinhos, tá? Aí você vai pegar a sua outra mão, né? Os dedinhos da mão dominante, polegar e dedo médio, você passa no seu pulso. Se juntar, você é um mesomorfo. Se ultrapassar, o dedo ficar em cima do outro, você é um ectomorfo. Se ficar uma largura assim, você não consegue fechar o seu dedo ali, então você é um endomorfo. Só que no decorrer da vida, né, isso não é uma coisa estática. Esses biotipos, os somatotipos, eles não são estáticos. Eles têm mudanças, né, embora procurem seguir aí genética e hereditariedade, mas nem sempre isso acontece. Existem algumas vertentes que podem alterar um pouquinho isso. Então, o que pode acontecer? Você pode migrar para uma obesidade abdominal, que é chamada de cinturão de gordura. Então, vamos colocar que um ectomorfo, que é longilíneo, magrinho, com aquela barriguinha, né? Com aquele abdômen proeminente. A gente chama de cinturão de gordura justamente porque é uma gordura acumulada ali que é perigosa. Aí você pode migrar para um outro tipo de obesidade, que, por exemplo, é a obesidade periférica. Então, é quando essa gordura ela fica mais acumulada tanto nas coxas quanto nas nádegas. São chamadas, por exemplo, chamada, né, de obesidade pera ou tipo pera. Existe também a obesidade homogênea, que é aquela que a pessoa fica muito arredondada. Às vezes você nem percebe que ela está com um peso maior justamente por isso, porque ela é toda fofinha. E a gente chama então de tipo maçã. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e Deus os abençoe.